Outra pergunta muito comum que me fazem sempre é: Nutri, como saber se eu estou intoxicada, que eu tenho toxinas e por isso o meu emagrecimento não acontece, né? E são muitos os sintomas, a gente não pode falar que é isso, né? Mas são sintomas também de intoxicação, dor de cabeça, né, doutor Cristiano? Metabolismo lento, dificuldade de emagrecer. Quais são os outros sintomas, doutor Cristiano, que a pessoa está intoxicada? Dor de cabeça é um sinal de intoxicação importante. Mau humor, que as pessoas não atrelam uma coisa com a outra, mas mau humor, depressão, ansiedade, compulsão alimentar podem ser sinais de intoxicação. E aqui, pessoal, nós estamos falando de intoxicação crônica, não de intoxicação aguda, tá? Que é Intoxicação, a intoxicação aguda é aquela intoxicação onde a pessoa é submetida a uma carga muito grande de uma toxina determinada e tem um processo agudo também de adoecimento. Né? Uma Entendi. pessoa, por exemplo, está no meio de um incêndio e respira muito fumaça. Ela tem uma intoxicação por monóxido de carbono, que pode fazer com que ela tenha uma tontura, ela desmaie, eventualmente vá até a óbito. Isso é uma intoxicação aguda. Nós estamos falando de intoxicação crônica, que é diferente, que é uma intoxicação que ocorre ao longo de meses, anos, até décadas. É um processo mais difícil de diagnosticar, onde os sinais e sintomas são mais sutis, são confundidos com outros processos. Por quê? Porque na intoxicação crônica você não precisa necessariamente ter uma carga alta do tóxico. Uma carga relativamente baixa, mas crônica, uma exposição crônica, pode causar danos que não são tão evidentes, porque não é agudo, não é uma coisa flagrante, tão veemente, mas ao mesmo tempo pode prejudicar a saúde dessa pessoa aí ao longo de décadas e lá na frente estourar como um processo de uma doença cardiovascular, uma demência, por exemplo, um processo demencial, um envelhecimento precoce, tá? Então, só estou explicando isso para que a gente possa diferenciar, né, quando a gente está falando aqui de intoxicação crônica. E aí os sinais são dor de cabeça, depressão, ansiedade, dores crônicas no corpo, processos inflamatórios como artrites, e muitas das doenças causadas pela obesidade, porque a própria obesidade e sobrepeso é um sinal ou sintoma, né? Vamos chamar de sinal, porque algo pode ser percebido claramente, né? Por dados, né? Pelo peso, visualmente. A obesidade e sobrepeso talvez seja um grande sinal de intoxicação crônica. Um grande sinal. Ela está sempre associada a algum processo de intoxicação. Certo. Sempre. Tanto pelos processos que levam à própria obesidade, quanto pela coincidência, né? Onde atitudes que as pessoas tomam que as levam para a obesidade, geralmente essas atitudes também levam para a intoxicação. Então, por vários motivos, ou como causa direta, ou como causa coincidente, a intoxicação crônica, esse processo está associado com a obesidade. E com todos os sinais e sintomas que a obesidade traz, como doenças cardiovasculares, infarto, derrame, inflamações crônicas. Então, as pessoas têm colite, hepatites por intoxicação, o fígado sofre muito. Então, os intestinos sofrem, o fígado sofre, vai acumular gordura. O fígado gorduroso é um sinal de intoxicação crônica. Por exemplo, por frutose. Frutose pode ser um tóxico. Ela se comporta como uma toxina quando utilizada da forma equivocada, isolada dos outros elementos que ela deveria vir junto. Né? Por exemplo, quando eu como uma maçã, eu estou comendo frutose, mas eu estou comendo frutose junto com quercetina, com fibras. Quando eu chupo uma laranja, eu estou comendo frutose junto com vitamina C, com fibras também. E aí essa frutose não entra como toxina no meu corpo. Mas se eu tomo um suco de laranja, ainda por cima eu coei aquele suco, eu estou consumindo frutose concentrada, pura, desconectada de uma quercetina, desconectada da vitamina C, desconectada das fibras. E aí essa frutose se torna, por exemplo, uma toxina para o fígado, fazendo com que o fígado fique gorduroso. Porque a frutose, quando não processada, ela se transforma em triglicérides. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as toxinas estão nos lugares onde a gente menos imagina. Por exemplo, no suco de laranja.